O movimento romântico, a escola do romantismo, ela vai surgir dentro da literatura e se espalhando por todas as artes na segunda metade do século XVIII e até mais ou menos os princípios do século XIX, sendo suplantado depois na segunda metade do século XIX pela escola realista e depois o naturalismo. Tem inclusive um vídeo sobre a escola do romantismo aqui no canal, antigo. E aí a gente vê que esse movimento literário, ele tem mais ou menos um século, né, de duração, mais ou menos isso, 80 a 100 anos, e é suplantado por outros movimentos, dentro da arte, inclusive da literatura. O Otto Maria Carpo chega a dizer que o único romantismo legítimo é o alemão, que é onde praticamente surge o romantismo. Ele considera que é o único legítimo e talvez, em parte, segundo ele, o romantismo inglês. Mas o fato é que o movimento tem mais ou menos esse começo, segunda metade do século XVIII, até as primeiras décadas do século XIX, sendo suplantado por outros. Tá. Mas o curioso é que, bem depois que o movimento romântico, enquanto escola, enquanto gênero ou enquanto estilo de época literário, termina, né? Você tem ele surgindo em outras obras e outros autores bem depois que a escola termina, que o movimento termina em si mesmo, que o estilo de época romântico termina. E como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso na caracterização de personagens, desses romances que eu vou mostrar, desses autores que eu vou mostrar. Você percebe isso na própria estrutura dos romances, que, como eu já disse aqui, eu não sei o que começa primeiro, se é o folhetim ou se é o estilo literário romântico, mas o fato é que eles se confundem em muitas das suas características. E aí você tem aquela estrutura básica desses romances, dessas obras que eu vou citar, semelhantes ao folhetim, ou seja, semelhantes à escola romântica, ao romance romântico. E você tem também os próprios enredos, que se parecem muito mais com a literatura romântica produzida no auge do romantismo do que com os enredos, com as histórias, com os personagens que a gente vai encontrar no romance realista, no romance naturalista e depois. E aí a gente tem aquilo que o escritor, poeta, tradutor Ferreira Goulart chamou de romantismo tardio. Ele usa essa expressão na apresentação dessa peça, Cyrano de Bergerac, que é de 1897, em pleno naturalismo. E aí o Ferreira Goulart diz que ela é fruto de um romantismo tardio. E aí esse romantismo tardio aparece em Cyrano de Bergerac, essa peça do francês Edmond Rostand, em 1897, com um enredo predominante romântico, com características de personagens plenamente românticas, e nem tanto porque é uma peça, mas a gente também percebe um pouco no jogo de cenas influência do folhetim que aparece tanto no romance romântico. Também, de romantismo tardio, a gente pode considerar Miguel Strogoff, do francês Jules Verne, que sai em 1876. Já estamos em pleno realismo. Mas Miguel Strogoff, para quem lê, vai perceber as características do romantismo. Já no início do século XX, a gente tem o outro francês, Gaston Leroux, com O Fantasma da Ópera, de 1909, que tem várias características do movimento romântico, inclusive lembrando algumas obras do Victor Hugo, que é o grande romântico da literatura francesa. E também no início do século XX, a gente tem essa escritora, Baronesa de Orczy, com esse romance que sai em 1905, Pimpinela Escarlate, e que fez tanto sucesso, que ela escreveu uma série, e o seu segundo volume sai logo depois, em 1906, a sequência de O Pimpinela Escarlate, Eu Me Vingarei. E o que você encontra nesses romances, nessas obras e nessa peça do Rostand é aquilo que o Ferreira Goulart chamou de romantismo tardio. Personagens, características deles, desenvolvimento da história, estrutura das obras, do enredo e o próprio enredo plenamente românticos, bem depois que o movimento romântico, enquanto o movimento romântico havia acabado.